Louvado seja o Senhor. Hoje no capítulo 21. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 21. Vou ler do versículo 1 ao 13, de início. Acompanhe a leitura. Irmãos, durante a leitura da palavra de Deus, o Senhor já está operando. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como o Senhor lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Senhor amado, enche-nos do Espírito Santo, enche-nos de fé, faz-nos entender a tua palavra, faz-nos aplicar esta palavra para hoje, edifica-nos espiritualmente. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19:7. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Diga glória a Jesus. Bom, já estamos no capítulo 21 de Gênesis. Começa dizendo: o Senhor visitou a Sara. Essa expressão visitar significa Deus manifestou-se de forma especial. Salmo 24:1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Em Atos 17 diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus na verdade está em todo lugar, porque Deus preenche todos os lugares. A grandeza de Deus é inescrutável. Então, seria impróprio dizer que Deus visita algum lugar, porque Deus, na verdade, está em todos os lugares. Ele é onipresente. Mas essa expressão é uma adaptação de uma palavra da língua portuguesa para dizer uma operação especial de Deus. Em Lucas 7, na passagem da viúva de Naim, diz ali: o povo, após Jesus ter ressuscitado o filho da viúva, o povo diz assim: um grande profeta se levantou em nosso meio e Deus visitou o seu povo. Quer dizer que Deus visitou significa Deus operou de forma sobrenatural, de forma espantosa, de forma surpreendente. Irmãos, nós precisamos da operação de Deus. Fala isso para o irmão do lado. Nós precisamos da operação de Deus. A palavra de Deus é muito sincera. Existem assim operações sobrenaturais de Deus no livro de Atos. No capítulo 2, na descida do Espírito Santo em Jerusalém. No capítulo 10, o início da descida do Espírito Santo aos gentios. Em Atos 19, a descida do Espírito Santo em Éfeso, ali mesmo para gentios. Então, primeiro para os judeus, depois para aqueles simpatizantes do judaísmo, depois para os próprios gentios. Mas houve um grande intervalo de tempo entre um acontecimento e outro. Mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, no princípio da igreja não haviam milagres corriqueiros. Aliás,
Milagre habitual deixa de ser milagre para se tornar uma coisa natural. Então Deus não costuma agir de forma sobrenatural sempre, mas nós precisamos dessas operações de Deus, mesmo que sejam esporádicas. A nossa alma necessita disso. Em João 4, Jesus disse para aquele oficial do rei: se não virdes sinais e milagres, de modo nenhum crereis. Diga glória a Jesus. Cremos sim os milagres. Abraão creu na promessa, mas é necessário que o Senhor entre com confirmação e que o Senhor entre com operação para aperfeiçoar e completar esta obra. Deus visitou a Sara como tinha dito. Fala para um lado, Deus fala. Deus fala conosco, Deus fala não apenas pela Bíblia, porque a própria palavra de Deus diz de outras formas que Deus fala. Deus fala pelos dons do Espírito Santo, Deus fala por sonhos, Deus fala por revelações sobrenaturais. Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Fala para um lado, Deus fala com você. Glória a Jesus. Irmãos, é a palavra do Senhor que nos sustenta. Deuteronômio 8:3, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, e Números 22, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus cumpre o que falou. Fala isso para o irmão do lado. Deus cumpre o que falou. Algumas promessas de Deus são condicionais. Algumas promessas de Deus exigem fé. Para alguns, Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Para outros, não. Para um morto, Jesus não poderia dizer isso. Como que o morto haveria de crer? Falava assim, misericórdia. Então, algumas operações de Deus não necessitam dessa fé. Algumas, sim. Se o Senhor falou alguma coisa na tua vida e ainda não se cumpriu, pode ser duas hipóteses. Em primeiro lugar, não chegou o tempo de Deus. Em segundo lugar, está faltando fé. Fala para um lado, você precisa crer. Hoje o Senhor me falou claramente, João capítulo 11, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Glória a Jesus. O Senhor quer que tenhamos fé. Então o Senhor fez como tinha dito. Versículo 2, concebeu Sara, deu a Abraão filho na velhice, no tempo determinado que o Senhor tinha falado. Fala para o irmão do lado, Deus tem o seu tempo. Eclesiastes 3:1, há tempo determinado para todo o propósito debaixo da terra, debaixo do sol. Jesus disse em João 7, vosso tempo sempre está pronto, mas o meu tempo ainda não está pronto. Então existe o nosso tempo e existe o tempo de Deus. Fala para um lado, existe o tempo de Deus. Uma frase que se tornou meio chavão entre os crentes por causa de alguns cânticos, mas é verdade. Toda promessa passa pelo teste do tempo, não deixa de ser verdadeiro. É necessário perseverar. Fala para um lado, é necessário perseverar. Se o Senhor te faz uma promessa e você se desvia, como Deus vai cumprir a promessa na tua vida? Os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59:2. Então tem que ser fiel. Colossenses 4:2, perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Tem que perseverar em oração para alcançar a promessa de Deus. Deuteronômio 28 diz assim: e acontecerá que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizeres conforme a todos os seus mandamentos, essas bênçãos virão e te alcançarão. Quer dizer, você primeiro vai fazendo a vontade do Senhor e as bênçãos vêm correndo atrás de você. Você não pode sair correndo atrás de bênção. Fala assim, viu? Não é assim? Gente correndo atrás de bênção, não adianta. É o caminho inverso. Faz a vontade de Deus e as bênçãos é que correm atrás de você. Diga glória a Jesus. Em Hebreus 10 diz assim, porque necessitais de paciência para, após haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus 6:12,
Pelo que não vos façais negligentes, mas tornai-vos imitadores daqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Fala para um lado, fé e paciência. Fé e paciência para alcançar a promessa de Deus. Deus operou no tempo que Ele tinha dito. Deus deu a Sara um filho na velhice, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Diga glória a Jesus. Versículo 3. Chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Por que foi dado este nome? Porque Deus tinha dito isso. Diga glória a Jesus. Isaque significa riso. Versículo 4, Abraão cumpriu em Isaque o pacto que Deus tinha determinado em Gênesis capítulo 17. Então, nós vemos nesse capítulo 21 várias coisas que Deus fez conforme falou, e nós vemos que Abraão fez conforme Deus determinou. Então nós vemos Deus cumprindo a sua promessa, mas vemos também Abraão sendo obediente ao mandado de Deus. Fala para um lado, seja obediente. O mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. 1 João 2,17. Tem gente que está muito distraída. Fala assim, preste atenção. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 6. Disse Sara, Deus me tem feito riso. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Salmo 126. Deus me tem feito riso. A operação de Deus traz alegria. Diga glória a Jesus. Salmo 37. Deleita-te também no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Eu li, aliás, dias atrás, uma explicação interessante sobre o texto, em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. O escritor dizia assim, quando você deixa Deus alegre com a sua atitude, Deus te fortalece. Então, você precisa deixar Deus alegre. Fala isso para o mundo do lado. Você precisa deixar Deus alegre. Efésios 4 diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Diga glória a Jesus. E como podemos deixar Deus alegre? Em Mateus 24, Jesus falou a parábola dos 2 filhos, e disse, qual o que fez a vontade do Pai? E eles disseram, aquele que foi trabalhar na vinha. Então, como que nós deixamos o Senhor alegre? Fazendo a vontade de Deus. João capítulo 15, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Fala para um lado, faça o que Deus manda. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Deus me tem feito riso. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Irmãos, o Senhor realmente opera sobrenaturalmente, fez Sara rejuvenescer, porque não só ela concebeu com 90 anos de idade, como também amamentou. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, Deus é poderoso. Fala para um assim, Jesus vai te rejuvenescer. Glória a Deus. Irmãos, isso é verdade, isso é bíblico. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103. Glória a Jesus. Versículo 8, cresceu, o menino foi desmamado. Isso não se sabe, por causa dos costumes da época, não se sabe com qual idade. 1 Samuel diz que quando o menino Samuel foi desmamado, sua mãe o levou para ele viver no templo com o sumo sacerdote. Então estimam alguns que isso poderia ser lá pelos 4 anos de idade. Diga glória a Jesus. Outros dizem que poderia ser aos 3 anos. Bem que seria meio difícil deixar uma criança de 3 anos
Começa de 4 também. Diga glória a Jesus. O fato é que Sara amamentou essa criança por 3 ou 4 anos aos 90. Fala para nós assim, Deus é poderoso. Poderoso, meu filho. Às vezes você está se sentindo um bagaço. Sai dessa, você está bem longe dos 90. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Fez Abraão um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Era o costume da época e também é motivo de grande alegria. O Senhor quer que nós festejemos. Deus gosta das ações de graças. Diga glória a Deus. Deus gosta das festas de alegria. O livro de Judas fala das festas de amor. Lucas 15 fala que a mulher que achou a dracma perdida chamou as mulheres para se alegrarem com ela. O homem que achou a ovelha perdida chamou também os vizinhos para se alegrarem com ele. O pai do filho pródigo fez uma grande festa no dia em que o filho retornou para casa. Então, irmãos, a vida não é só pedir, pedir, pedir. Tem que festejar as vitórias que o Senhor nos dá. Fala para o lado, tem que festejar. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 5, pelo que façamos festa, não com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Louvado seja o Senhor. Agora, versículo 9, entra um episódio estranho aos nossos olhos. Viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Ismael estava com 14 anos, porque está escrito que quando Abraão tinha 86 anos de idade, nasceu Ismael. Então aqui ele estava com 14 anos. E o menino estava zombando. Zombando do quê? Do fato de Sara, tão idosa, ter um filho e o filho estar sendo desmamado. Mas isso era motivo de zombaria? Irmãos, aqui é o seguinte: Isaac significa riso. Os que eram da mesma fé, os que compartilhavam esta vitória com Abraão, riam de alegria. E os avessos, os que não estavam contentes com aquilo, ou com inveja, ou com sentimento de perseguição, riam de cinismo, riam de zombaria. Irmãos, Isaac e Ismael são 2 tipos bíblicos. Tipo bíblico é o seguinte: essa história é absolutamente verídica, não é uma alegoria nem uma fábula, aconteceu mesmo. Mas Deus permitiu que histórias verídicas fossem escritas na Bíblia de tal forma que elas se aplicam não apenas para os fatos históricos que narram, mas se aplicam para fatos que extrapolam os seus limites, se aplicam para as nossas vidas, se aplicam para verdades genéricas e universais. Isso são tipos bíblicos. Isaac é o tipo bíblico daquele que é nascido do Espírito, e Ismael é tipo bíblico do que é nascido da carne. Isso está escrito expressamente em Gálatas capítulo 4. Diga agora Jesus. Irmãos, existe diferença entre o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. Isso está em João 3. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Diga glória a Jesus. Existem pessoas nas igrejas que são nascidas do Espírito. O que significa isso? Nasceram de novo. João 3,3, necessário é nascer de novo. Nasceram de Deus. João capítulo 1, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Diga glória a Jesus. Nasceram por ato do Espírito Santo, foi um ato divino, que a pessoa passa a ter fé em Deus, a pessoa passa a ter sede da palavra de Deus, a pessoa passa a amar ao Senhor. Isso é nascer de novo, isso é nascer do Espírito Santo. Mas existem pessoas nas igrejas que nascem da carne. Como é assim? Um colega de serviço, um vizinho ou um parente que de muito insistir, a pessoa acaba indo para a igreja, acaba se simpatizando, gosta das músicas, gosta da pregação, faz amizade com os irmãos e acaba ficando lá e frequenta 1 ano, 2, 10, 20 anos. Fazem misericórdia e na verdade nunca nasceu de novo. Fala assim, misericórdia. Pastor, o que o senhor está falando? Como que eu vou saber se eu sou do Espírito ou se eu sou da carne? Fazem misericórdia. Aliás, meu filho, é só você que pode saber disso mesmo. Isso é entre você e Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o resultado de tudo é muito simples. Quem é nascido do Espírito
permanece para sempre. Salvo se desviar, porque é possível um crente se desviar. Existem doutrinas, por exemplo, da Igreja Batista ou Igreja Presbiteriana, que dizem que uma pessoa realmente salva nunca pode se desviar. Com devido respeito, esse ensino não é completamente bíblico, porque está escrito, Apocalipse 3, guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mateus 24:3, o que perseverar até o fim será salvo. É possível alguém não perseverar e esse alguém acabar perdendo salvação, infelizmente. Mas quando alguém está na carne, Gálatas 6, quem semeia no Espírito, do Espírito ceifa a vida eterna. Quem semeia na carne, da carne ceifa a corrupção. Se alguém nasceu da carne, se alguém não subsiste, se alguém não se sustenta, ele pode até pelo decurso do tempo ficar na igreja, mas um dia ele vai perecer. 1 Pedro capítulo 1 diz assim, porque vós fostes gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que permanece para sempre. Quem nasceu de Deus tem dentro de si uma semente divina e permanece para sempre. Diga glória a Jesus. Como saber? Isso agora é para você aplicar para você. Não pegue o que eu estou falando agora para ficar encaixando. Olha, isso dá bem para o meu filho. Não, é para você. Não estou falando para o teu filho, é para você. Fala assim, é para você. Não é para você aplicar para ninguém, não, é para você. Como você pode saber se você nasceu de novo? Em primeiro lugar, se você ama a Deus. Diga glória a Jesus. Sinal de que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Diga glória a Jesus. Se você ama a Deus. João 8:47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se você ama a Bíblia, se você ama ouvir a palavra de Deus, se você ama a casa de Deus, Salmo 84:1, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Se você ama, mas ama de verdade, ama acima de todas as coisas, sem dúvida nenhuma você nasceu de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. 1 João capítulo 3. Outro sinal de que alguém nasceu de novo é que este alguém ama os outros crentes. Fala assim, viu? Sabe essas histórias assim, eu estou decepcionado com as igrejas. Então a igreja viu isso, então a igreja viu aquilo, então a igreja viu aquilo outro. Então a partir de hoje eu vou servir a Deus na minha casa mesmo. Isso é sinal de que a pessoa não nasceu de novo. Porque se nasceu de Deus, ama os outros filhos de Deus. E não é amor de longe. Pastor, eu amo, não quero nem ver, quero ficar bem novo, quero ficar na minha casa. Isso não é amor, isso é hipocrisia. Fazem misericórdia. Quer dizer, irmãos, quem nasceu de novo ama a igreja. Mas eu conheço um monte de gente que não frequenta a igreja, mas daí um belo dia vem e se batiza e continua a não frequentar a igreja. Daí na véspera da morte chama o pastor para orar e morre. E daí todo mundo, não, mas ele era crente porque ele se batizou. Meu amado, se ele nasceu de novo, ele vai amar a igreja. É que eu já conheci gente, já conheci até parentes meus que, não, até gosto, mas esse negócio de igreja, não gosto não. Fala para ela assim, tá feia a coisa. Se nasceu de novo, ama a igreja do Deus vivo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E Jesus vai vir arrebatar a igreja. Pastor, que eu não gosto desse negócio de igreja, assim, porque tem uma fofocaiada, tem tudo. Realmente, você é um poço de virtudes num bando de pérfidos como nós, né? Fazem misericórdia. Sabe por que na igreja tem defeitos? Porque nela tem pessoas como você. Diga glória a Deus, como você e como eu.
Então, irmãos, sinal de que alguém nasceu de novo. Então, Isaac é sinal de alguém que nasceu de novo, nasceu de promessa de Deus. Antes que nascesses eu te conheci, antes que fosse formado na madre, eu te amei, eu te nomeei e te dei as nações como profeta. Jeremias 1:5. Diga glória a Jesus. Você nasceu de novo porque Deus te amou e Deus te quis e Deus te conheceu. Mesmo quando você estava perdidaço no mundo, Jesus já te queria. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Jesus veio para os perdidos, para achar os perdidos. Fala para o lado, Jesus te achou. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Então, Isaac é sinal daquele que nasceu de novo. Pastor, não amo muito esse negócio de Bíblia, não. Não cansaço? Vou fazer um apelo aqui, você vai vir hoje aqui na frente para você aceitar Jesus, nascer de novo, viu? Diga glória a Jesus. Por isso, irmãos, que esse negócio de crente que não lê a Bíblia todo dia, olha bem no olho do irmão. Crente que não lê a Bíblia todo dia, não sei se é nascido de novo não, viu? Diga glória a Jesus. É muito sério isso. Irmãos, quem é nascido de Deus, ama a Deus, ama o Senhor. Salmo 119, quanto amo a tua palavra, é minha meditação todo o tempo. A pessoa pode até não entender muito, mas ama. Diga glória a Jesus. Agora, irmãos, Ismael, tipo dos que nasceram da carne. Não foi de promessa de Deus, foi de um arranjo, de um estratagema, de um subterfúgio de Abraão e Sara e Agar. Foi de uma forçação humana. Tem gente que está dentro das igrejas por forçação dos outros. Tem gente que não só evangeliza, como empurra o outro para entrar na igreja. Fazer misericórdia. Tem uma palavra que Jesus disse, né? Força-os a entrar. Às vezes o evangelismo realmente tem que ser convincente, mas tem gente que não só convence como carrega. Fala assim, misericórdia. Diga glória a Deus. Só que Jesus diz assim, vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Então, cada um tem que ir a Jesus por si mesmo. Lógico que às vezes alguém nos ajuda. Pedro foi a Jesus porque André, seu irmão, o ajudou. Mas Pedro foi, e foi com as próprias pernas. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Gálatas 4 diz que o que é gerado da carne persegue o que é gerado do Espírito. Por isso que dentro das igrejas tem contendas. Fala para nós em misericórdia. Misericórdia. Irmãos, eu vou dar um exemplo genérico, porque a gente tem que dar um exemplo para as pessoas entenderem. Então, não estou falando de ninguém. Diga glória a Jesus. Vou dar um exemplo do que é gerado da carne e gerado do Espírito. Alguém vem na igreja, e está na igreja faz um certo tempo, a pessoa sente assim, se sente constrangida que ela tem que fazer alguma coisa para ajudar. Ela vê as crianças, um bando de criançada, e vê que tem gente que dá aula para a criança. Ai, que bonito, eu também quero dar aula para a criança. Daí vai até que se esforça, etc. E vai. Mas a pessoa não fez isso com oração. A pessoa não fez isso buscando a vontade de Deus. A pessoa não perguntou se Deus queria que ela fizesse isso. Não buscou a real vontade do Senhor. Foi um desejo que nasceu do coração. Tem muitas pessoas aqui que tiveram esse desejo, mas foram orar, foram buscar, foram pedir confirmação. Eu estou dando um exemplo genérico, uma pessoa que não fez nada disso e foi lá. Irmãos, isso é um ministério nascido da carne, que a pessoa acabou fazendo porque achou bonito. E como que a pessoa pode saber se o que ela está fazendo é da carne ou do Espírito? Bom, você perguntou ao Senhor, você teve a palavra de Deus? Você teve a aprovação de Deus nisso?
Irmãos, o que acontece é o seguinte: de repente, aparece alguém que às vezes nem se prepara tanto, e às vezes nem tinha tanto tempo na igreja, mas que chega o Senhor e dá uma revelação, usa alguém e fala: o Senhor está te chamando para trabalhar com criança. E a pessoa vai, e a primeira aula que dá é uma maravilha, que Deus opera e que Deus faz, que é uma maravilha, porque nasceu do Espírito. E o que nasceu da carne fica com a dor de cotovelo miserável. Fazem misericórdia. Sabe por que isso, meu filho? É Isaac e Ismael. O Ismael nasceu 14 anos, mas numa forçação tremenda que ninguém, vamos perdoar a palavra, ninguém mandou ele nascer. Diga glória a Jesus. Agora o outro não, foi de promessa, foi porque Deus falou, foi porque Deus fez. Meu Jesus. Vamos tentar entender isto. Irmãos, pastor, mas eu preciso fazer alguma coisa na igreja. Não é bem assim, meu amado irmão. Você precisa deixar que Deus faça alguma coisa na igreja através de você. Irmão, só tem valor para Deus aquilo que Ele mesmo faz através de nós. Diga glória a Jesus. Ele opera em nós tanto querer quanto o efetuar. Filipenses capítulo 2, é Ele quem opera em nós todas as nossas obras, está escrito. É Deus quem faz em nós tudo. Diga glória a Jesus. Irmãos, então tem valor. Meu amado, um ministério tem unção, e unção significa transmissão de vida espiritual. Um ministério tem unção quando é de Deus e transmite coisas de Deus. Irmãos, o que é da carne só produz morte, o que é do Espírito produz vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, uma pessoa pode começar a pregar porque ela tem facilidade natural para falar e porque ela gosta de falar para os outros. Mas, irmãos, só isso é pouco. Da pessoa pode começar a pregar, mas isso é perigosíssimo. Se Deus não mandou, como pregarão se não forem enviados? Romanos capítulo 10, diga glória a Jesus. Essa pregação da pessoa pode ser de muito boa vontade, mas vai produzir morte, porque o que é da carne produz morte. Fala assim: misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu falo isso com temor, porque as coisas de Deus são muito sérias. Então, por isso que nós precisamos conhecer o nosso Deus, nós precisamos conhecer a vontade do nosso Deus. Quer fazer alguma coisa? Então entra numa campanha séria. Senhor, fala comigo o que o Senhor quer que eu faça. Fala comigo e faz através de mim. E Deus vai falar. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu nunca tive facilidade para falar em público, e nem nunca fui eloquente. Antes de receber os dons do Espírito Santo, de forma alguma, uma única vez um pastor pediu para pregar e foi um fiasco total, e aquele culto deve ter sido um fracasso. Se eu fosse pastor da igreja naquela época, eu tinha entrado em campanha de oração pela igreja, fazia misericórdia. Irmãos, porque o que não é, porque era da carne. O pastor mandou e eu com muito boa vontade fui, mas não produziu nada, não transmitiu nada. Irmãos, por quê? Porque o dia que Deus fez, daí sim houve, irmãos. E quando Deus operou, na primeira vez que eu preguei, que foi num período na casa de operação, foi uma bênção de Deus na primeira vez, mas daí sob a unção do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, essa história aqui é muito séria. Irmãos, e quem é da carne caçoa? É um espírito de cinismo, é um espírito contrário, é uma coisa assim que não gosta. Fala assim: misericórdia. Por isso que Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Como você pode saber se você sempre está em espírito? Depende dos sentimentos do teu coração. De repente vem alguém, vamos dar um exemplo genérico. Você está na igreja há bastante tempo junto com outros irmãos. De repente aparece um novo convertido qualquer, e de repente eis que lá com 3, 4, 5 meses de igreja, batizado do Espírito Santo, com um dom de profecia, começa a profetizar.
Qual o sentimento do teu coração? Olha bem para o irmão e diz assim, qual? Se o sentimento do teu coração for, que maravilha, que bênção, acabou de se converter e já está sendo usado, que maravilha, que o Senhor use mais ainda. Se esse é o seu sentimento sincero, o teu coração está no Espírito. Agora você fica assim, não sei onde que vai dar isso, não sei. Uma dor de cotovelo miserável, fazem misericórdia, isso é obra da carne. É o sentimento de Isaac. Diga glória a Deus. Irmãos, é o sentimento de Ismael para com Isaac. Ismael caçoou, Sara não gostou, reclamou com Abraão e mandou Abraão despedir aquele menino. O menino e a sua mãe. Abraão achou ruim aquilo, foi perguntar para Deus e Deus disse, despede mesmo, manda embora. E Abraão soltou o menino com sua mãe no meio do deserto com um cântaro de água e um pouco de pão. Não é isso que está escrito ali? Diga agora a Jesus, versículo 14. Se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão, um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre seu ombro, lhe deu o menino, despediu-a e ela se foi andando errante no deserto de Berseba. Abraão, um homem riquíssimo, foi ideia da Sara, com a concordância de Abraão, de ter um filho com aquela moça que era escrava. Tiveram um filho. Vamos olhar assim pelos olhos humanistas do ano 2006, falam assim, misericórdia, direitos humanos, direitos constitucionais. Né? A pobre coitada da Agar, que nada teve com isso, era escrava, fizeram o que quiseram, etc. 14 anos, põe ela no olho da rua ou do deserto, falam assim, misericórdia. Com o menino, um odre de água, um pedaço de pão. Isso é injustiça. Só tem uma pequena coisa, Deus mandou. Fala assim, Deus mandou. E daí os meus colegas de serviço, eu não posso crer num Deus que faça isso. Eu posso e quero. Diga glória a Jesus. Por que Deus mandou ser tão radical assim? Pergunta para o lado, por que Deus mandou ser tão radical assim? Aliás, irmão, ser radical está fora de moda. Só que tem um pequeno detalhe, meu amado. Deus é radical. Fala isso para o lado, Deus é radical. Por que Deus mandou ser tão radical assim? Isso é um tipo bíblico. Daqui a pouco eu vou falar sobre o aspecto da própria história. Vamos entrar no aspecto espiritual. Deus mandou fazer assim porque é assim que se deve tratar a carne. Romanos 14, pelo que revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado com a carne, com as suas paixões e concupiscências. Este texto mostra como agir com as obras da carne, com as coisas que nós vemos em nós mesmos. É despedir na hora, sem nada, sem nem tchau. Diga glória a Jesus. Tem um pecado na tua vida, esse pecado tem que ser despedido, tem que ser cortado relacionamento, tem que ser um ato radical, peremptório. Diga glória a Jesus. Dentro da história, por que não poderiam conviver Isaac e Ismael? Irmãos, Deus queria levantar uma linhagem santa, pura, separada, exclusiva. Ismael era filho de Agar. Agar era uma escrava. Filho de escrava sempre vai ser filho de escrava. Hoje, Novo Testamento, nós podemos dizer assim, salvo que se converta e nasça de novo. Lá era Velho Testamento. Era uma história muito diferente. Diga glória a Jesus. Então, hoje haveria a esperança da conversão. Naquela época, o trato de Deus estava começando com Abraão. Era muito diferente. Então, quando que Ismael estaria apto para estar à altura de Isaac? Nunca. Ele era filho de uma escrava e ele iria se portar como filho de uma escrava
até morrer, e assim foi. Ele é pai dos árabes, que é um povo briguento, belicoso, violento, porque eles carregaram essa característica, porque eles são assim. Irmãos, e uma coisa, Ismael era bonzinho até Isaac nascer. Foi Isaac nascer, essa característica do Ismael se manifestou. Não que não tivesse, sempre teve, mas agora entrou uma competição e agora entrou o verdadeiro filho da promessa. Daí que entrou este ânimo ruim nessa criança de 14 anos. Diga glória a Jesus. Ensino espiritual do texto. Nunca algo nascido da carne poderá ser melhorado. Ah, pastor, realmente, Deus não quer me falar aula para criança toda hora, mas já fiz um curso, fiz 2, fiz 3, fiz 10. Não adianta. Fala assim, não adianta. Você pode fazer 500 cursos. O que a unção do Espírito Santo te dá, curso nenhum dessa terra vai te dar. Diga glória a Jesus. Tem que começar no Espírito para conseguir a bênção de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa história é tão trágica, essa separação. Uma pergunta. Abraão era um homem riquíssimo. Ele não podia, pelo menos, ter mandado uns servos com camelo, levar essa mulher com o filho numa outra aldeia, com alguns bens, com alguma coisa? Precisava fazer isso? Larga no deserto assim? Não podia. Tinha um monte de aldeia ali perto, tinha a terra dos filisteus, tinha a cidade. Não podia mandar para uma cidade. Tinha que ser assim? Sim ou não? Tinha que ser assim. Por quê? Deus disse, eu farei deste moço uma grande nação. Então Deus disse, deixa comigo. A palavra de Deus foi exatamente essa, deixa comigo. E foi o que Abraão fez. Abraão não largou a moça à própria sorte, largou na promessa de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Então Abraão tinha certeza que eles não iam morrer no deserto, porque Deus disse, porque Deus falou. Diga glória a Jesus. Irmãos, e a nação dos árabes até é muito maior do que a nação dos judeus hoje. Deus realmente cuidou, Deus cumpre o que fala. Diga glória a Jesus. Mas para encerrar o estudo nessa noite, continuamos a semana que vem. Temos que fazer o que Deus manda. Fala isso para o mundo do lado. O caminho de Deus é mais alto. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que aconteceu? Isaac realmente foi filho da promessa, realmente foi homem de fé, é um dos heróis da fé que está em Hebreus capítulo 11. Mas se ele tivesse convivido com Ismael, ele não seria. O plano de Deus teria sido corrompido. Deus sabe o que faz. Irmãos, isso está sendo profético. Deus está falando com alguém. Fala para um lado, Deus sabe o que faz. Glória a Jesus. Existem relacionamentos que têm que ser cortados. Deus sabe o que faz. Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Antes de esquecer, irmãos, quero dar 2 avisos para os irmãos.